pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando e esse é o vídeo de leituras do mês de janeiro. Então, gente, janeiro, apesar de tudo, apesar de eu ter viajado, apesar de eu ter tido a minha pós-graduação presencial a semana, que é uma semana que eu não consigo ler praticamente nada, eu li muito. Eu acabei lendo um total de 11 livros. E é claro que são livros de tamanhos diferentes, né? Alguns são bem pequenininhos. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu li no decorrer do mês. O primeiro livro do ano, primeiro livro do mês, lógico, foi o Inteligência das Coisas Cegas, do Matheus Rocha. Um livro muito intenso, um livro muito delicado e suave, o que parece contraditório, mas não é. Eu fiz um vídeo para esse livro, vou deixar o link aí no box de informações para vocês. E eu fiz um livro mais música, porque eu acho que esse livro combina com várias músicas, e eu escolhi uma que eu acho que tem tudo a ver. O segundo livro lido foi pro grande desafio do Culto Booktuber. Logo sai resenha aqui no canal e no blog, que é As Bruxas de Eastwick, do John Updike. Esse foi pro desafio do livro que eu menos queria ler na minha estante. E o que eu li pro meu desafio, que era o desafio de não ficção, é outro ótimo, que vai sair no mesmo vídeo. Eu fiz sobre os dois, né, sobre os dois desafios, que é A Sexta Extinção, uma história não natural, da Elizabeth Colbert. Gostei muito dos livros. Para As Bruxas de Eastwick eu dei 3 estrelas, mas no vídeo eu justifico certinho o porquê. E para esse aqui eu dei 5 estrelas, achei muito bom. Quando o vídeo estiver disponível, eu deixo nos links aí embaixo para quem tiver interesse. Aí eu li um livro que eu estava muito afim de ler desde sempre. É um livro que meu pai tinha em casa e vira e mexe eu pegava, folheava. Eu queria ler, que é Um Antropólogo em Marte, do Oliver Sacks. O Oliver Sacks é neurocientista e ele conta casos de pacientes. Mas são casos tão extraordinários, assim, que sei lá, eu fiquei muito fascinada, eu gostei muito. Esse foi o primeiro favoritado do ano. Também vai ter vídeo separado para ele, quando estiver disponível eu deixo o link aí embaixo. Em seguida, eu li o livro de um amigo que eu conheci em Belo Horizonte. É o Cleverson Henrique Oliveira Moreira. Eu conheci ele quando eu fui em um evento na Biblioteca Estadual aqui em Belo Horizonte. O tema do evento era As Bruxas de Harry Potter, foi muito legal. Teve até produção de texto lá e tudo. E o Cleverson acabou ganhando prêmios pelo texto que ele escreveu. E aí depois eu fiquei sabendo que ele escreve fanfics e outras coisas. Ele fez a gentileza de me mandar em PDF o primeiro livro dele, chamado Daydreams Hunter, que está disponível para compra. Eu vou deixar aí embaixo para vocês todos os links onde vocês podem adquirir e a página no Face para curtir também. O Cleverson tem 16 anos. Ele é uma graça. Menino extremamente esclarecido. E o que eu mais gostei no livro, eu acho que foi a originalidade do tema que ele trouxe. Ou do gênero, se eu posso dizer assim. O livro dele é como se fosse um álbum de música. Porque todos os textos, cada capítulo, né, cada texto que ele compilou nesse livro, foram concebidos para serem letras de músicas. Então no início ele explica isso. Então fica uma espécie de poema, inclusive. Algumas delas são mais dramáticas e mais intensas, outras são mais sensíveis, outras são mais críticas, e essas foram as que eu mais gostei. Então a gente tem, por exemplo, muitas situações internas que acontecem, angústias, solidão é um tema muito forte, vários questionamentos, principalmente em relação à religião, desses eu gostei bastante, paixões, corpo e coisas assim. Então, na verdade, são temáticas, são humanas em geral, mas especificamente elas são muito relativas aos adolescentes. O Cleverson tem 16 anos. Então ele conseguiu abranger uma gama muito grande de temas diferentes. Eu achei super legal a ideia. E aí eu vou contar pra ele, porque ele fala assim, imagina enquanto você tá lendo que você tá ouvindo música. E o tipo de música que eu ouvi enquanto lia, na verdade eu não ouvi nada, mas na minha cabeça o que passava era uma espécie de rock, como se fosse assim, a banda Yellowcard, sabe? Que é um rock um pouquinho mais pesadinho, mas ele é adolescente ao mesmo tempo. Eu achei que combinava muito com várias das músicas ali. Então essa linguagem jovem, adolescente, dá uma transportada, né, para outras épocas, para quando a gente mesmo era. E os meus favoritos, só para deixar registrado aqui, foram Religião e Exibidos, ambos com esse cunho de crítica religiosa, Comprimidos, sobre drogas legais. Então ele compara drogas legais
por que que essas são legalizadas e outras não, né? Qual que é o critério? E questão de segurança, que ele fala sobre machismo e violência. Esses foram os que eu mais gostei. Os temas sociais, os temas críticos, são os que mais me tocam geralmente. Cleverson, parabéns pelo livro, muito obrigada por ter me mandado. Desejo muito sucesso para você e vou ficar esperando os próximos, tá? Depois eu li um livro que foi tema do Leia Mulheres de BH em janeiro, que eu não pude participar, mas é um livro muito bom, Hibisco Roxo, da Chimamanda Ngozi Adichie. E é a história de uma menina nigeriana cuja família é bastante opressora, assim, a família dela é toda cheia de regras. Isso é normal pra eles, né? Ela não sabe, ela não conhece outra vida, pra ela aquilo é normal. Então, ela tem regra, tem que rezar o tempo todo, é uma família extremamente, o pai é extremamente religioso e o pai é extremamente violento. Até que aparece a irmã do pai, a tia da menina, e essa tia é justamente, assim, uma pessoa independente, questionadora. E a menina toma contato com essa tia e com o modo de vida dela e muda tudo, né? Então, assim, é muito bom o livro, recomendo, a Chimamanda escreve bem. Não sei se vocês já viram o discurso dela, que é o que eu mais gosto, chama-se O Perigo da História Única. Se não, vejam, eu vou deixar o vídeo aí embaixo. E ela fala o seguinte, ela sendo uma menina nigeriana, ela lia, às vezes, histórias nas quais as meninas comiam maçãs e ficavam muito felizes quando o sol saía. E ela falava, tá, é legal ler sobre isso, porque é outra cultura, mas na minha cultura, no meu país, o sol sair é uma coisa normal. Na minha cultura, no meu país, a gente não come maçã. Maçã é uma fruta que nasce em climas mais frios. Então, nesse livro, ela pratica muito isso que ela fala, de haver uma literatura representativa e diversa, né? A gente tem que ter contato com vários tipos. Isso é que é legal, isso que é rico. Leiam, o Hibisco Roxo é muito bom. Depois eu li um livro em parceria com o Grupo Editorial Record, eles me mandaram o catálogo e eu escolhi esse livro. Eu escolhi 3, na verdade, eu vou mostrar 2 aqui esse mês. O primeiro é o Antes que Seque, da Marta Barcelos. Esse é um livro de contos que ganhou o Prêmio Sesc na categoria Contos em 2015. Se vocês perceberem a capa, é um útero formado todo de folhas e plantas, né? E essa ideia de antes que seque, de ter filhos ou não e tal. Ó, você abre... Não, gente, essa capa é genial. Você abre a orelha e o útero fica completo, né? Muito bonita essa capa. Tem um pouco mais de 20 contos, se eu não me engano tem 22 contos aqui nesse livro. Eu achei que seria sobre a maternidade diretamente. Não é, alguns contos sim, mas outros não. Mas ele fala muito sobre o papel social que a mulher tem. E questiona um pouco isso, né? Por que que a mulher tem que ser mãe? Por que que a mulher tem que se casar? Por que que a mulher tem que deixar a carreira de lado quando for ter filhos? Coisa desse tipo. Eu achei o livro muito interessante. A Marta Barcelos escreve super bem, de uma maneira acessível, fácil de ler. E o livro é bem rapidinho de ser lido, viu? Muito legal, recomendo. Vai ter resenha lá no blog, quando estiver disponível eu deixo o link também. Outro que eu tava louca pra ler e que também veio de parceria com o Grupo Editorial Record foi o Sem Tetas Não Há Paraíso. Esse daqui eu terminei de ler quando a gente tava fazendo a maratona 24 horas do Culto Booktuber, que foi muito legal, organizado pela Gabi. Eu vou deixar o link do canal dela pra vocês, que ela é... Gente, essa menina fala muito bem. Então, o primeiro livro que eu terminei pra maratona foi o Sem Tetas Não Há Paraíso, do Gustavo Bolívar Moreno, que é um livro de narcoliteratura, que é aquela literatura que fala dos traficantes de drogas, principalmente na América Latina. As primeiras 100 páginas não acontece quase nada, você vai se situar na história e fica até um pouco repetitivo, um pouco parado. Depois disso acontece coisas até demais, assim, acontece muita coisa. E é a história de uma menina que tem 14 anos e o sonho dela é ter peitos. Ela é meio reta, assim, e ela quer colocar silicone de qualquer jeito. O problema é que para colocar silicone ela precisa de dinheiro. E ela vê as amigas dela se prostituindo para narcotraficantes e ganhando altas granas, muito dinheiro, e aí ela fica com esse sonho, ela quer virar prostituta para os traficantes de drogas para conseguir colocar peitos e assim continuar sendo prostituta dos traficantes de drogas. Deu para entender? É um ciclo. E ela não consegue entrar nesse mundo no começo, porque ela não tem peito e os traficantes gostam de peito.
Então, assim, parece que esse livro já foi adaptado para séries de TV em outros países, mas eu achei bem interessante. Tive alguns problemas com ele, mas eu vou deixar o link da resenha quando ela sair para vocês, que lá eu explico bem melhor, assim, o que eu achei de tudo, até a história tá melhor explicada. E parece que tem um volume 2, tô curiosa. O segundo livro que eu terminei para Maratona 24 Horas, o segundo e último, foram os dois que eu terminei de ler mesmo, foi O Brilho do Bronze, do Boris Fausto. O Boris Fausto, ele é historiador, ele é formado em Direito também, ele é outras coisas. E ele foi casado durante muitos anos com uma mulher chamada Sinira. E esse livro, O Brilho do Bronze, é um diário que ele fez a partir do momento que a mulher dele faleceu. Então é um diário bastante íntimo, que fala muito sobre a morte dela e como ele se sente, e essa solidão muito nova, já que eles ficaram casados tanto tempo. A solidão é muito forte para ele, o luto também. Esse diário cobre mais ou menos um período de 4 anos, se eu não me engano. E ele é feito como se... Ele é dividido pelos dias, um diário mesmo, e tem às vezes uns títulos. E essa edição é da Kozak Naif, então tá maravilhosa. Olha, ele é todo divididinho. Precisa pra ver. E assim, o legal é que ele não fala só de luto. Ele fala sobre o dia a dia, o que tá acontecendo. Ele conta casos engraçados, de conversas no táxi, coisas do tipo. Eu gostei, eu dei 4 estrelas para esse livro e eu achei muito bom, principalmente para quem está passando por um processo parecido de luto. Eu acho que pode ajudar. Depois eu terminei uma releitura de um livro extremamente querido para mim, que é A Corrida para o Século XXI, no Loop da Montanha Russa, do professor Nicolau Shevchenko. Esse livro faz parte da coleção Virando Séculos, que foi lançada pela Companhia das Letras há um tempo, lá na virada, né, do século. E alguns historiadores foram convidados para escrever sobre as viradas dos séculos. Então, virada do século XVIII para o XIX e assim por diante. E o professor Nicolau, que é assim, um gênio, o cara é brilhante, faleceu em 2014, se eu não me engano. Ele foi escolhido para escrever sobre a virada do século XX para o XXI, que é o nosso tempo. E que livro, viu? É um livro fininho, é um livro de fácil entendimento. O Nicolau, ele tem o dom da palavra, ele parece que ele está te contando uma história. E aqui ele fala sobre, nossa, tanta coisa, ele fala sobre música, ele fala sobre arte, ele fala sobre economia, ele explica o que é neoliberalismo, ele fala sobre globalização, consumo, tanta coisa, é muito bom, recomendo, leiam. Esse livro é 5 estrelas, favorito desde a primeira vez que eu li. E o último livro que eu li esse mês, que foi uma surpresa muito boa. Quer dizer, eu já sabia que o livro era bom, mas sabe quando você vai com uma expectativa, sei lá, vamos ver o que é esse livro? Foi o que eu fiz. E eu peguei do nada, depois que a Nina, do Nina e Suas Letras, fez uma resenha sobre esse livro. Eu vou deixar aí embaixo o link pra vocês, que ela é ótima em fazer resenha. E ela me animou, que é O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Gente, esse livro é fino e é muito bom. Leiam. Entrou para os favoritos também. Bom, é isso. Essas foram as minhas leituras do mês de janeiro. Muito obrigada por acompanharem o canal, os vídeos. Quinta-feira tem book haul do mês de janeiro. Será que eu consegui me controlar? Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí embaixo. E a gente se vê no próximo. Tchau!